meu nome é Deise Parisotto e eu sou instrutora de tributos aqui do estado do Rio Grande do Sul. E o motivo da gravação do vídeo de hoje é justamente nós tratarmos sobre as mudanças que estão acontecendo dentro do estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao ICMS. Mudanças agora para o ano de 2019. Eu listei aqui as principais mudanças para que a gente possa conversar um pouquinho sobre elas. Primeira delas, veio com o decreto 54.255 de 2018 e diz respeito ao serviço de transporte de cargas. O que nós tínhamos, ou que nós temos até o dia 31 de dezembro de 2018 dentro do estado do Rio Grande do Sul é isenção para os serviços de transporte de cargas, desde que o prestador do serviço, ou seja, a transportadora, seja uma contribuinte aqui do estado do Rio Grande do Sul e o tomador do serviço também seja do estado do Rio Grande do Sul. Independente para onde está indo o frete, esse transporte de cargas é um transporte isento. O que muda a partir de 1º de janeiro de 2019? Bom, a mudança é a seguinte: continua sendo, então, para as empresas, isento para as empresas de serviço de transporte de cargas, o frete, o transporte, então, quando a prestadora do serviço é do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, a transportadora é do estado do Rio Grande do Sul, o tomador do serviço é contribuinte do estado do Rio Grande do Sul, porém, apenas para o transporte interno, ou seja, apenas para a prestação de serviço de transporte de cargas que ocorra dentro do estado do Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que a partir de 1º de janeiro de 2019, sempre que o transporte for interestadual, haverá então tributação do ICMS, não teremos mais a isenção. Lembrando que isso está previsto, a isenção está prevista no livro 1, artigo 10, inciso 9 do nosso regulamento de ICMS, e que mesmo esta interna, a previsão de isenção é até o dia 30 de setembro de 2019. Então, essa mudança aí na questão dos transportes de cargas a ser observado aí pelas transportadoras a partir de 1º de janeiro de 2019. Segunda mudança diz respeito à obrigatoriedade da nota fiscal de consumidor eletrônica. O que nós tínhamos no nosso regulamento? Nós tínhamos que seria obrigatório para todos os contribuintes, a partir de 1º de janeiro de 2019, a implantação da nota fiscal de consumidor eletrônica. Nós tivemos, então, por alguns anos, uma tabela, que é o apêndice 44. Nesse apêndice 44 nós temos as datas de que entrou em vigor a obrigatoriedade de cada contribuinte, e isso se dá pela faixa, na maioria das vezes pela faixa de faturamento. E agora, a partir de 1º de janeiro de 2019, nós teríamos então que todos os contribuintes entrariam nesta regra de obrigatoriedade da nota fiscal de consumidor eletrônica. O que aconteceu? Nós tivemos então a publicação do decreto 54.364 de 2018, que veio justamente alterar o apêndice 44, e aí ficou delimitado da seguinte forma, ficam obrigados à nota fiscal de consumidor eletrônica os contribuintes com faturamento igual ou inferior a 360 mil. Então, os com superior a 360 mil reais no ano já eram obrigados. E agora entraria em vigor para quem tem receita bruta abaixo de 360 mil reais no ano calendário. No caso, no ano calendário anterior. A alteração veio da seguinte forma, então, fica obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2019 para os contribuintes que tenham faturamento no ano calendário imediatamente anterior, igual ou inferior a 360 mil, e superior a 120 mil reais. Então, para os contribuintes que ainda estão usando o equipamento emissor de cupom fiscal ou a nota fiscal de consumidor, a D1, aquela de talão, e que tem receita bruta de 120 mil reais, acima de 120 mil reais, e até 360 mil reais em 2018, ou seja, no ano imediatamente anterior,
que acontece? Ele fica obrigado à nota fiscal de consumidor eletrônica a partir de 1º de janeiro de 2019, como já estava previsto esta obrigação. O que aconteceu foi uma prorrogação de prazo, na verdade, para quem? Para os contribuintes que têm receita bruta igual ou abaixo de R$120 mil. Esses ganharam então um prazo maior, ganharam mais um ano, né? E eles ficam obrigados à nota fiscal de consumidor eletrônica a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Então, resumindo, para quem ainda está com emissor de cupom fiscal ou nota fiscal de consumidor talãozinho, que ainda não tinha entrado na obrigatoriedade, ou seja, os contribuintes com receita bruta no ano abaixo de igual ou abaixo de R$360 mil, nós temos aí, então, 2 prazos. De R$120 mil a R$360 mil, 1º de janeiro de 2019. Igual ou inferior a R$120 mil no ano, a partir de 1º de janeiro de 2020. Pois bem, o que acontece? Uma vez que a empresa entra na obrigatoriedade da nota fiscal de consumidor eletrônica e ela possui o equipamento emissor de cupom fiscal, ela pode ainda utilizar esse equipamento por 2 anos. Então, ela ainda tem o direito de utilizar o equipamento emissor de cupom fiscal por 2 anos. O que nós temos que lembrar? Que tiveram empresas que entraram na obrigatoriedade em 2017, logo, esse prazo de 2 anos está se encerrando agora, né? E aí, a partir de 1º de janeiro de 2019, elas não têm mais como utilizar o equipamento de cupom, emissor de cupom fiscal. Para essas aqui, que entrarão agora na obrigatoriedade da nota fiscal de consumidor eletrônica, também vale essa prerrogativa de poder, se elas têm o equipamento emissor de cupom fiscal, ou seja, ela emite o cupom fiscal, ela pode utilizar ainda por 2 anos. Porém, nós tivemos o decreto 54.438 que limitou esse uso. A limitação se dá até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, após 31 de dezembro de 2020, não teremos mais o equipamento emissor de cupom fiscal e somente em todas as hipóteses a emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica. Claro, né, pessoal? Isso se não sofrer alguma alteração até lá. É o que nós temos até o momento, ok? Lembrando que a nota fiscal de consumidor eletrônica está prevista no livro 2, artigo 26C do nosso regulamento. Lá estão todas as regras e o apêndice, então, 44 é que nós temos a listagem dos prazos, né, do prazo de obrigatoriedade, ok? Vamos lá, terceira, e essa aqui, né, dá o que falar, esse caso aqui. O decreto 54.308 de 2018, ele veio, implantou a questão do ajuste do contribuinte substituído, o ajuste da substituição tributária. O que é isso? O que nós sempre tivemos quanto à substituição tributária? Nós sempre tivemos o contribuinte substituto, que ele faz o quê? O favor de fazer a retenção da substituição tributária, ou seja, ele faz o cálculo de tudo que o Estado receberia, né, desde a saída do produto do estabelecimento dele até chegar no consumidor final. Para isso, utiliza-se, então, uma das hipóteses é a MVA, a margem de valor agregado, que eu brinco que é a nossa poçãozinha mágica, para justamente fazer este cálculo. O que nós tínhamos até o momento é o seguinte, que independente do preço que chegasse para o consumidor final, todo o ICMS já tinha sido recolhido aqui no cálculo da substituição tributária. O que nós temos a partir do dia 1º de janeiro de 2019 é o ajuste desse valor. Então, nós temos que, não para o substituto já fez o trabalho dele, mas sim para os substituídos, ou seja, para os contribuintes varejistas e os atacadistas, ou seja, para os comércios, eles vão ter que fazer o quê? O ajuste da substituição tributária. Ou seja, por quanto é que o Estado recebeu esse tributo, quanto ele recebeu o ICMS? Por qual valor? E no final das contas, aqui no final, para o consumidor final, chegou a que preço? E aí se faz o ajuste. E para isso tem várias regras, né? E aí o mais importante, pessoal, é vocês definirem, falando para os escritórios de contabilidade agora,
O seu cliente, ele é um contribuinte substituído varejista ou ele é um contribuinte substituído não varejista? E para isso, para essas definições, tem regras para definir. Por que é muito importante fazer essa primeira definição? Porque existem formas diferentes de apurar o ajuste. E existem formas diferentes aqui de fazer as informações, ok? Uma, por exemplo, é a questão do levantamento do estoque. Então, primeiro passo é isso. Segundo passo é sim, para os contribuintes substituídos varejistas efetuar o levantamento do estoque dos produtos que têm substituição tributária. Façam isso para que a empresa não seja prejudicada, não perca aí o valor e tenha que ter um recolhimento que não seria necessário. Então é muito, muito, muito importante o estudo desse decreto 54.308, da Instrução Normativa 48/2018 e do dia 28 de dezembro, a Instrução Normativa 65 de 2018. Muito importante, porque sim, até então o contribuinte substituído, o comércio varejista e o comércio atacadista, ele não tinha mais nenhum trabalho a ser feito, porque o ICMS já tinha sido todo recolhido pelo substituto. E daqui para frente, a partir de 2019, então ele vai ter também aí a possibilidade de ou ter valor a compensar ou ter, infelizmente, valor a recolher, ok? Então já está tudo definido, prazos e tudo mais, e está tudo aqui nessas legislações que eu estou citando para vocês, certinho? E aí, muita atenção, porque são formas diferentes de fazer a apuração e as informações. Pois bem, esse é o ajuste da substituição tributária. Dando continuidade às nossas alterações, nós tivemos aqui o decreto 54.348 de 2018, que mudou para o mês de dezembro o recolhimento do ICMS. Abriu a possibilidade, a obrigatoriedade, não a possibilidade, do contribuinte ter que fazer 2 apurações no referente ao mês de dezembro, sendo que vai apurar categoria geral, do dia 1º ao dia 15 de dezembro, o ICMS venceu já no dia 26 de dezembro. E do dia 16 a 31 de dezembro, vencimento dia 12 de janeiro de 2019. E esses vencimentos, isso está previsto no nosso regulamento, no apêndice 3, seção 1. Lembrando que o contribuinte ele tem a prerrogativa, caso ele não queira, ou ele não possa, ou por qualquer motivo, efetuar a apuração da primeira quinzena e da segunda quinzena, afinal, ele não faça desta forma separada, ele pode optar por recolher 45% do imposto devido referente ao mês de novembro. Então, sobre o valor que ele teve de ICMS a pagar no mês de novembro, ele calcula 45% desse valor e ele faz o recolhimento, já fez o recolhimento no dia 26 de dezembro. E a diferença, então, depois ele faz a apuração do mês inteiro e a diferença do que ele recolheu, referente a esses 45%, para o valor do ICMS que ele realmente deve, ele faz o recolhimento no dia 12 de janeiro de 2019. Ok, pessoal? Inclusive, eu tenho um material quanto a este assunto aqui, disponibilizado pelo próprio Cefaz. Quem tiver interesse e quiser, que aí fala como fazer informação na GIA, como fazer informação no SPED e tudo mais, só coloca logo abaixo desse vídeo "eu quero", que eu estarei mandando por mensagem para você, ok? Então essa questão também, então nós tivemos aí em mês de dezembro essa divisão na questão da apuração do ICMS referente ao mês de dezembro. Vamos para a quinta alteração. Aqui é uma boa notícia. A quinta alteração veio com a Instrução Normativa 64 de 2018 e veio uma das questões que estavam sendo pleiteadas, que é a alteração do prazo da entrega da GIA. Lembrando, Então, Instrução Normativa 45 de 98, título 1, capítulo 13, nós temos lá no item 4.2 os prazos da entrega da GIA, uma tabela com prazos. O que mudou aqui, então? Que a partir de 1º de janeiro de 2019, o novo prazo para a entrega da GIA é para a regra geral. Então, para aqueles que não estiverem nos demais itens dessa tabela, passa a ser dia 15 de cada mês, referente aos fatos geradores do mês anterior. Então, nós tivemos aí uma alteração do prazo da entrega da GIA para o dia 15. Temos, então, uma boa notícia aqui e uma não tão boa notícia aqui.
a prorrogação, como já era previsto, a prorrogação das alíquotas vigentes, né? Então, a nossa alíquota vigente de 18%, a qual findaria agora, no dia 31 de dezembro de 2018, ela foi prorrogada até o final do ano de 2020, então por mais 2 anos. Todo o ano de 2019 e todo o ano de 2020. Tanto a alíquota de 18% quanto as demais que também já tinham sofrido alterações. Então, permanecemos com as mesmas alíquotas até o final de 2020. Lembrando que a Lei 15.238, ela veio alterar a nossa Lei 8.820 de 89, que fala sobre o ICMS, ok? Ainda nessa legislação, nós tivemos também a inclusão, dizendo que antes do término de 2020 será feito um novo estudo para verificar como serão as alíquotas vigentes a partir do ano, então, daí para frente, a partir de 2021. Ok, pessoal? Então, as nossas alíquotas, que sofreriam alteração agora no dia 31 de dezembro, nós permaneceremos com as alíquotas aí de 18% e as demais alíquotas que tinham sofrido alterações lá em 2016. Lembrando que essas alterações vêm de 2016 e terminariam em 2018. E assim nós teremos de 2016 até 2020. Ok? Pois bem, e no termo do CONFAS, a gente tem que verificar também o convênio 142 de 2018. O que é esse convênio? Ele veio revogar o convênio polêmico da substituição tributária 52 de 2017. Então, as novas normas da substituição tributária, as normas em si da substituição tributária interestadual, agora o novo convênio que prevê é o 142 de 2018 do CONFAS. Ok, pessoal? E aí, nós tínhamos esse convênio 52, que ele estava com várias cláusulas suspensas, né? Por inconstitucionalidade. E aí, o 142 de 2018 aí veio revogar e trazer aí as normas, ok? Tudo mais. O nosso estado ainda não teve nenhuma alteração, nenhuma pronúncia quanto a este convênio, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Certo? Então, pessoal, eu listei aqui as principais alterações que eu achei importante até a gravação do vídeo, né, até a data de hoje, dia 28 de dezembro. E estamos aí, vamos para 2019, com as mudanças aí no ICMS, muita atenção com a questão do ajuste da substituição tributária. Isso é muito, muito, muito importante, tá, pessoal? Então, é uma coisa que a gente até então não tinha e nós temos que ver. E se a gente não cuidar, infelizmente nós podemos estar aí abrindo débitos, né, caso a empresa tenha valores a recolher. Então, meu alerta, principalmente a questão aí do ajuste da substituição tributária. Certo, então, pessoal? Então, por hoje seria isso. Eu deixo logo acima do vídeo, logo abaixo desse vídeo, tem o meu site também, lá tem os cursos. E sempre que vocês precisarem, também tem o meu e-mail. Fiquem à vontade. Grande abraço, um feliz 2019 para todos vocês. E a gente se vê no próximo ano aí, tomara que com boas notícias aí para o nosso Brasil. Até mais!